Bom, pastor, tá bem? Membro da Igreja Batista Paulistana. É o Emura, ovelha do Emura. E diretor acadêmico da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão. A fala é tua. Está aí, para você apresentar aí os slides. Tá bom. Boa tarde, queridos. Rapaz, você está mais acordado que os outros. O Sandro está turbinado. Os outros tomaram chá, você tomou café, né, meu? Deve ser isso. Gente, eu estou aqui um pouquinho, ainda, eu não sei se impressão, alguma coisa, né, mas um pouquinho de zumbido no ouvido e como se fosse um pouquinho de labirintite, mas eu acho que dá para a gente tocar aí. Qualquer coisa, eu dou um grito. E o nosso capelão mora aí, o Públio me socorre. Tá bom? Eu quero agradecer em primeiro lugar aí o pastor Serginho, a liderança da ordem, pastor Alonso pelo convite, pela oportunidade, também agradecer o pastor Fernando e toda a liderança, pessoal aqui da Betel que estão nos recepcionando, né? Que alegria poder participar desse momento, né? E compartilhar um pouquinho com vocês do tema que nos foi proposto, que é esse tema, a interpretação do Evangelho na história da igreja. Pelo pouco que eu vi aqui da conversa, nos minutos que eu cheguei, a impressão que eu tive é que, de fato, Alonso, a palestra ela teria ficado encaixada se eu tivesse chegado cedo, aí ela seria a base para ajudaria nas outras, né? Pelo menos a impressão que eu tive. Mas aí eu conto com a capacidade anacrônica de vocês de jogar a palestra para trás, tá bom? Faça de conta que é como se as outras não tivessem acontecido, porque aí vocês não vão ter problema de, isso aí eu já vi. Gente, esse tema que me foi passado dentro da proposta aqui do Dialogar, ele tem uma coisa interessante. Eu não sei se foi de propósito, que o Alonso pensou nisso, aí o Serginho, mas ele tem muitas coisas abertas aqui, né? Quando você fala de a interpretação do Evangelho na história da igreja, você tem que definir muitas questões aí, porque senão a gente está com um tema muito aberto. Então, eu queria pedir que passe a próxima, e aí nós vamos ver esses pontos, né? Por quê? Sou eu? Sou eu, Senhor? Esse Judas não é. Aqui na ponta aqui, você vê que meu relacionamento com a tecnologia, esse aqui, ótimo. Então vamos lá. Os termos, a interpretação, o evangelho e a história da igreja. A interpretação, e aqui eu não quero só pegar essa questão histórica, que a gente sabe, hermenêutica, de você dividir em classes, escolas, então, ou é de um lado, obrigado, ou é de outro. Você tem aí a questão, sempre é uma polarização. Você pega as cartilhas de hermenêutica, até os tratados mais avançados, sempre tem a questão de querer polarizar, ou a escola disso, ou a escola daquilo. Entre um terminal e outro, você tem um espectro muito grande das possibilidades interpretativas. E querer padronizar uma coisa dentro simplesmente de um método único, isso é complicado na minha perspectiva, né? Porque você ignora todas as outras possibilidades que a gente vê na história da igreja, da prática teológica e hermenêutica, tá bom? Então, interpretação de quem? Quando? Sobre que circunstâncias? Essa é uma coisa que teve que ser revista. Por exemplo, se nós pensarmos um caso pontual do Dietrich Bonhoeffer, que começou na questão ética, pensando, nós estávamos falando isso recentemente, né, lá com o Joel, pessoal, né? Não falei ainda não, estou adiantando a aula para vocês. Começou pensando sobre uma perspectiva teológica ligada muito ao nacionalismo alemão, e no movimento pós-Primeira Guerra, tudo, mas que ele teve que abandonar depois com o encontro com um pastor francês, influenciou muito a teologia dele, e ele acabou abraçando de maneira radical
pacifismo extremo. Só que isso, uma ética baseada num pacifismo extremo, de não pegar armas nem nada, parece que não combinou muito com a ascensão do Hitler ao poder, que levou a desenvolver uma outra ética, a ética do diversionismo, ou seja, do situacionalismo, que a questão ética ela tem que ser encaixada dentro do momento. Então, ele reveu todos os conceitos. Então, eu estou falando aqui só um único exemplo de como a questão hermenêutica da interpretação dos posicionamentos, evidentemente aqui um foco mais na ética, mas tem a ver com todo do evangélico que o Dietrich Bonhoeffer acreditava. E ele teve que rever. E aí você vai pegar inúmeros, desde Agostinho de Hipona, tantos outros que passaram por uma revisão. Então, essa questão da interpretação em primeiro plano, nós precisamos definir isso, antes de nós irmos para uma palestra nesse sentido, de uma meditação. O Evangelho. Que Evangelho? Essa é a questão que estou falando aqui. Qual o Evangelho? Evangelho é um só, não tem outro, tem outros. Parece que Paulo fala, não tem um, não tem outro. Um Evangelho é um só, mas as pessoas cismam em criar outros Evangelhos. Paulo ficou bravo lá com o pessoal da Galácia, mas isso não é só uma prerrogativa ou só algo que acontecesse só na Galácia. Parece que até os dias de hoje a vocação de muitos, e da igreja está criando sempre um novo evangelho. E, evidentemente, quando nós falamos de evangelho aqui, então, nós temos que olhar, o evangelho é um só, não tem outro. Mas qual é a nota tônica, ou a nota principal que o evangelho sofre a ênfase ao longo da história? E aí, que história? Na história da igreja. Agora, a história da igreja, será que nós somos hábeis, capazes de falar isso na história da igreja? Mas da igreja do ponto de vista ocidental? Dificilmente nós representamos na nossa teologia os aspectos da teologia oriental, da teologia ortodoxa, não é verdade? Parece que nos falta essa capacidade, essa habilidade de representar isso. A nossa teologia é toda construída depois de um legado católico, uma reformulação da reforma protestante, e é isso que a gente tem. Mas há uma percepção muito importante dentro da teologia ortodoxa e das outras expressividades da igreja, que nós precisamos levar em conta quando a gente fala da interpretação do evangelho ao longo da história da igreja. E aqui eu já aprendi com o Alonso, é só apertar aqui. Ok. Para tratar desse tema, nós temos, primeiro ponto, eu entendo, não sei se vocês concordam comigo, mas ver as limitações. Então, é uma meditação muito limitada em termos teológicos, como nós já vimos aqui, quando você está falando da pregação do Evangelho, simples e pura, como alguns gostam de falar, o Evangelho simples e puro, não é verdade? Mas o camarada está sempre com o tempero, o estojinho de tempero para querer temperar o Evangelho e apresentar o Evangelho simples e puro, bem temperado do jeito que ele quer. Mas então nós temos as limitações teológicas, temos as limitações dos recortes históricos, temos as limitações dos recortes geopolíticos, como eu já disse aqui, o próprio caso do Dietrich Bonhoeffer, temos limitações dos recortes denominacionais, que envolvem certamente questões teológicas, mas muito além disso. Então, considerando essas limitações, então vamos pensar um pouquinho, adiantando aqui, o Evangelho de Jesus Cristo. Se você pegar os 4 evangelhos, a maneira como Jesus apresenta o Evangelho, ou melhor dizendo, não só a maneira como Jesus apresenta o Evangelho, mas na maneira como os evangelistas retratam Jesus apresentando o Evangelho. Você tem, em primeiro momento, uma similaridade muito grande com João Batista, que é a questão do arrependimento e o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa era a nota tônica do Evangelho pregado por João Batista, o arrependimento, em cumprimento às profecias. Mas Jesus,
ele também vai falar lá na frente sobre a ressurreição. Em muitos momentos ele vai falar da ressurreição. Quando os gregos, por exemplo, querem ter uma audiência, vocês lembram, quando os gregos querem ter uma audiência com Jesus, ele parece que dá a volta na resposta, não vai de frente, mas depois ele vai dizer, eu quando for atraído, né, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E então tem essa tônica na ressurreição, sem dúvida nenhuma. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Então você vai ver inúmeros momentos o Senhor Jesus falando a respeito da ressurreição. Eu penso, assim, eu fiz várias leituras já, faz tempo que eu tenho insistido nessa questão, me parece que a tônica do Senhor Jesus, embora ele falasse sobre arrependimento, a mensagem do Evangelho fosse no arrependimento e na ressurreição, a questão central era a pessoa dele. Porque ele estava lá para cumprir os profetas, tudo que foram dito pelos profetas, pelo Antigo Testamento. Aí você vai ver, por exemplo, na mulher samaritana, sou eu que falo contigo. Ou com o cego, crês tu no Filho do Homem? Senhor, quem é ele para que eu adore? Sou eu. Jesus falando. Ou nós podemos pegar inúmeras... Se vós não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados e delitos. Então é com as pessoas, de uma maneira geral, são como os antagônicos, os escribas, os fariseus, ou se não com as autoridades romanas, tu és rei, para isso eu vim, tu disseste de ti mesmo, o outro falou de ti. Quer dizer, o tempo inteiro a questão da identidade de Jesus, porque se ele não era quem os profetas disseram, ou quem ele dizia ser, então o que é isso? Então, eu entendo que nesse primeiro momento o evangelho que Jesus pregou estava centrado na sua pessoa, porque tanto a questão do arrependimento ou a questão da ressurreição volta para a pessoa do Senhor Jesus. Então, é de se esperar que, bom, se o evangelho é o centro, a pessoa de Jesus, não, então que isso continue ao longo da história, que o centro, que a nota tônica do evangelho seja a pessoa de Cristo Jesus. Quando nós andamos, tudo bem, vamos ver a pregação dos evangelhos, dos apóstolos. Os apóstolos, interessantemente, eles falavam e pregavam Jesus e a ressurreição. Você vai ver isso no livro de Atos, você vai ver nas cartas, nas epístolas. Mas o fato interessante é o seguinte, que a ressurreição impactou de tal maneira a vida dos apóstolos, que eles não conseguiam falar sobre outra coisa a não ser da ressurreição. Parece que a ressurreição, principalmente quando você vê no livro de Atos, você vai ver também nas epístolas, né? É a pessoa de Jesus, sim, como nós vamos ver nas epístolas de João, né? No que os nossos olhos viram, no que os nossos ouvidos ouviram, né? Mas Paulo vai falar, se Jesus não ressurgiu dentre os mortos, em vão é a nossa pregação. Mas me parece, principalmente no livro de Atos, que eles pregavam com poder a ressurreição. Esses que vocês mataram e condenaram, Deus o ressuscitou. A força da ressurreição, a crença na ressurreição do Senhor Jesus, foi a mola propulsora para esse evangelho naquele momento apostólico. Então, ele estava pregando o evangelho do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, mas a ênfase estava ali claramente na ressurreição do Senhor Jesus. E, evidentemente, você fala, mas isso aí é uma forma meio reducionista, porque se você vai para as epístolas, tanto nas epístolas gerais como nas cartas pastorais, são outros temas abordados, evidentemente, mas, como todos nós sabemos, Paulo tem aquele primeiro momento de apresentar a sua teologia, depois a prática, mas quando você faz a síntese daquela teologia apresentada nas epístolas, Efésios, Filipenses e Colossenses, você vai ver Jesus e a ressurreição. Aqui. Depois da época apostólica, você tem pós-apostólica, né? E os pais, chamados pais apostólicos. Aqui, nesse momento de uma revisão, uma revisitação aqui, ao longo da história, como vocês já estão percebendo aí, dentro das limitações que nós falamos, um copo d'água está aqui.
eu não tenho como, seria demandar muito querer falar de todas as possibilidades e todas as vertentes dentro da patrística. É um rio, uma coisa assim muito profunda. Eu tenho certeza que tem gente aqui muito especialista aí na patrística, entre os pastores, que poderiam falar, olha, você esqueceu disso, você esqueceu daquilo, você esqueceu daquilo, esqueci. Mas não é que eu esqueci, ali é proposital separar, porque eu estou olhando o aspecto do desenvolvimento na temática do Evangelho, e não simplesmente em querer passar todas as expressividades da patrística. Mas nesse primeiro momento, então, dos pais apostólicos, representados do ponto de vista literário nessas 8 obras que nos chegaram, que nós temos hoje, evidentemente era uma gama muito maior, as obras, o trabalho que nos chegou do Policarpo, Clemente de Roma, Inácio, o Pápias, a Epístola de Agneto, Barnabé, o pastor de Hermas, o Didaquê, né, que eles, de uma maneira geral, o que eles estão enfatizando? É interessante, como eu disse, que o Evangelho, acho que é uma das coisas primeiras que a gente precisa pensar aqui. A interpretação do Evangelho na história da igreja, então, tem a ver com o momento histórico. Por isso que acho que a colocação é essa, né? É impossível imaginar a pregação do Evangelho sem levar em conta o contexto, porque o Evangelho é singular, é um só, como nós vimos, mas a necessidade, aquilo que está em volta, vai afetar profundamente, né, a pregação do Evangelho. E nesse momento, o que esses pais, logo na sequência, o que eles estavam passando, né, Policarpo, a gente conhece aí a história do discípulo de João. Os apóstolos fizeram uma obra maravilhosa pelo poder do Espírito Santo. Uma coisa assim, só Deus mesmo, o que eles conseguiram fazer. Esses que transtornaram o mundo inteiro, viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. Em pouco tempo, não seria outra coisa senão o poder do Espírito Santo fazer o que eles fizeram, né? Agora, eles deixaram um legado monstruoso, no sentido enorme, uma coisa gigantesca para a próxima geração. Quando Paulo fala lá em 2 Timóteo, que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos que transmitam a outros homens fiéis e idôneos. Essa responsabilidade na transmissão do Evangelho, nem sempre, muitas vezes é fácil. Às vezes o pastor tem que pegar, vai assumir uma igreja, o pastor que estava pastoreando fez um ministério maravilhoso, a responsabilidade do novo pastor é muito grande. Eu penso que esse período aqui, esses irmãos sentiram isso. Por quê? Muitas igrejas foram implantadas, material foi produzido, teologia, as cartas de Paulo, etc. Ainda não havia uma consolidação do cânon, mas estava circulando muita coisa, e as igrejas precisavam ser socorridas, atendidas, elas precisavam ser cuidadas nas suas questões doutrinárias, relacionamento, perseguição, a questão da escassez, né, de passar necessidade, como nós vemos das igrejas da Acaia e da Macedônia, acudindo às igrejas de Jerusalém. Isso depois a gente vai ver mais ainda, em vários lugares, se intensificando. Então, esses que vieram depois, eles não pensaram assim, a pregação do Evangelho única e exclusiva. Eles tinham que pregar o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, lidar com todo esse legado. E aí o enfoque, quando você vê nesses escritos, eles não apontam única e exclusivamente para a pessoa de Jesus Cristo, e para a pessoa de Jesus Cristo é a ressurreição, como nós já vimos em Jesus e nos apóstolos. É uma mensagem diversificada. O centro é o Evangelho, mas eles têm que tratar muitas questões. Então, tem questões de ordem da disciplina, de exegese. Por exemplo, o Clemente de Roma vai tratar com os problemas da igreja de Corinto, que o Paulo tinha tratado e continuava sendo intensificado lá em Corinto. As rebeliões, as divisões, tudo aquilo que a gente, sensualidade, continuava, e Clemente de Roma vai tratar isso na sua epístola. Depois, também tem as questões exegéticas, que você vê no texto lá, interpretações, questões teológicas, havia também muitas profecias, e a questão da apologia também já começava a se destacar. Você não vê essa apologia, você vê a apologia no período apostólico, na pessoa de Pedro, de Paulo, mas ela vai ganhar uma expressividade muito maior da patrística daqui para frente. Por quê? Porque o cristianismo ele passa a ser percebido diante dos olhos de Roma e da sociedade, não mais como simplesmente uma
um grupo ou simplesmente uma facção dentro do judaísmo, mas ganhando seu corpo, a sua independência. E aí ele é perseguido pelos próprios judeus e perseguido, então, por Roma. E, nesse aspecto, então, os pastores que pregam o evangelho, aqueles homens de Deus que sucederam os apóstolos, eles tinham uma preocupação muito grande com a sobrevivência, a organização, a saúde da igreja. Então, esse foi um período, né? Depois, ainda dentro do período apostólico, eu tenho que mirar para lá, né? Aqui, então. E aí nós vamos fazendo aqui como eu já disse, uma síntese desse período da patrística, até uma síntese meio alongada, né? Vamos entrar na questão dos concílios, na questão tanto da apologia, da polemia, que estendendo-se, como eu já disse, e a questão dos concílios. E nesse período você tem o Justino Márcio, o Taciano, Atenágoras, Hérmias, entre os que estavam defendendo a igreja, porque eles achavam que os mestres cristãos eram pessoas ignorantes, e que os romanos e outros ignorantes, e eles não tinham coragem de defender a sua fé diante dos filósofos, diante da sabedoria romana, dos pensadores romanos. Então, eles ficavam só manipulando viúvas, órfãos, as pessoas sem necessidade. Então, foi a necessidade dessas pessoas se levantarem e começar a dizer que quem tinha o evangelho não era coisa de inculto, de ignorante, mas era o poder de Deus para a salvação e que Deus capacitava. Então, eles começaram a fazer apologia para defender a igreja. Olha que interessante, o evangelho sendo pregado, mas sobre esse trilho da apologia. E também não era só apologia, porque você tinha a polemia, que essa divisão básica, né, da apologia, defesa para fora, e a polemia, defesa interna contra os hereges. Porque aí você já tinha, desde lá do começo, os judaizantes, os gnosticistas, né, Marcião, os montanistas, né, que trabalhavam essa questão ética, e até conseguiram, Tertuliano mesmo abraçou o montanismo, né, e você tem também a questão dos monarquistas, que queriam trabalhar a questão da trindade, que depois teve que ser discutido lá na frente. Então, muitas questões que ameaçavam a pregação do evangelho, preocuparam esses homens de Deus. Então, eles tiveram que pregar o evangelho, mas ter esse enfoque. E foi levando, então, inevitavelmente, você pode falar, mas os concílios tiveram uma carga política, etc., etc., mas inevitavelmente tinha que acontecer, ou dessa forma ou de outra, os concílios tinham que acontecer para poder definir o que é a igreja e o que não era a igreja. A não ser que alguém queira defender aquelas ideias do Hermann Barthier, ou de outros, né, do Walter Bauer, etc., de que você tinha lá no começo uma pluralidade de cristianismo que não tinha ortodoxia, que a ortodoxia foi uma invenção tardia na institucionalização da igreja. Isso, para mim, é absurdo, né? O Andreas Kostenberg já defendeu contra isso lá naquele heresia da ortodoxia, né? Por que parece uma coisa sem pé nem cabeça falar disso aí? Porque a ortodoxia está presente em toda a tradição do Antigo Testamento. O Messias tinha que cumprir as profecias. As profecias foram cumpridas em Cristo e os apóstolos pregaram aquilo. Então, você já tem uma ortodoxia que é na própria revelação progressiva, no desenvolvimento que a gente vê da teologia através do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e desemboca na patrística. Como eu vou dizer que aquelas pessoas estavam perdidas e não sabiam o que estavam... Quer dizer, Jesus deixou um cristianismo plural e cada um prega o que quer? Não dá. Então, você tinha que ter a polemia. E aí os concílios foram tratar essas questões. Evidentemente, não vou defender o aspecto político que envolveu aqui os inúmeros concílios, mas uma coisa, os irmãos, independente da posição, acho que nós podemos entender aqui que o aspecto histórico é que mostra que, nesse momento, a preocupação tinha a ver com três coisas: a consolidação doutrinária, a defesa da fé diante, o evangelho sendo pregado, uma defesa da fé diante dos que estão de fora, evitando os problemas doutrinários dentro, e essa foi a tônica que pautou, então, a interpretação do evangelho nesse período da história. Caminhando aqui um pouco mais,
Caminhando bem aí já, né? Dá uma acelerada aqui. Deixamos o Rubinho Barrichello entrando aqui no modo Lucena. O Evangelho e sua face filosófica e sistemática. Não é só a pessoa desde indo lá para frente dos problemas hermenêuticos com Cassiano, e depois, principalmente, quando chega ali com Tomás de Aquino, onde, de fato, você vai ter, no primeiro momento, o que seria o embrião de uma escola teológica, de uma teologia sistemática, a questão do diálogo com a filosofia aristotélica. E esse é um momento crítico. Do ponto de vista ocidental, parece, e não parece, é fato, isso você pode ver em qualquer autor que aborda a história da igreja, que houve uma desaceleração na tônica do evangelismo, da pregar o evangelho aos outros povos, principalmente do ponto de vista ocidental. No Oriente isso acontecia, estava se expandindo. Volta excessivamente para as questões doutrinárias e a igreja já fechada, institucionalizada, organizada. Como eu disse aqui, é muito difícil você falar, nós estamos falando de um modo muito grosso, pensando aqui no catolicismo da época, mas, por exemplo, se você vai ler lá o Nome da Rosa, do Humberto Eco, ainda que seja um romance, mas é baseado em muita pesquisa, esse crítico ele nos mostra uma gama enorme de seitas e expressões que existiam do cristianismo naquele período da Idade Média, que pregavam o evangelho de acordo com seus recortes e de acordo com a compreensão que eles tinham. Então, nesse momento, nós vemos que o evangelho está perdendo a tônica dessa questão de Jesus, a ressurreição, alcançar o próximo, mas mais envolvido nas questões filosóficas e doutrinárias. E aí, então, chega aquilo que muitos gostam. Aqui já teve alguém que já ficou... Só não deu glória, se segurou, porque está com medo de algum arminiano que está aí do lado. Mas a questão é o seguinte, que, diante desse legado que esses homens de Deus, e quando eu estou falando reforma, não estou falando só reforma, a pré-reforma já fala sobre isso, e mesmo aqueles dentro da Igreja Católica que não quiseram, que não tem a ver com reforma do lado de vista protestante, mas de alguma maneira eles estavam ali contra o que estava acontecendo. São Francisco de Assis é um exemplo disso, né? De que não estava contente com o status quo da religião e que o evangelho não era isso para essas pessoas. Então, nesse sentido, você vai ver lá desde o John Hus, Wycliffe, todos aqueles pré-reformadores e os reformadores, que o Lutero, o Zwingli, você pode colocar toda a turma que você conhece aí de cor. A volta ao evangelho. Eles parecem que o que Deus fez isso, né, mexeu naquela geração, a ponto de eles pararem e pensarem o seguinte: não está certo, nós nos perdemos nessa trajetória, isso não é o evangelho de Cristo. Onde está a graça? Onde está o acesso às pessoas? A clericalização do evangelho tinha tirado o evangelho das pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus não tinha mais acesso, porque estava lá no latim, todo o contexto da reforma que vocês já sabem, que nós sabemos assim, né? Aliás, tem muita coisa que a gente nem sonha, porque eles que viveram lá, tentando resgatar isso dos livros da época, a gente percebe esse impacto, né? Mas não dá uma leitura completa. Só que o que motivou essa geração dos reformadores a pregar, eu falei assim, não, nós estamos perdidos. O que está acontecendo aqui precisa radicalmente de uma mudança. Não dá para continuar. Eles não estavam propondo, do ponto de vista da estruturalização, reestruturar a igreja como denominação, alguma coisa. Isso não era o objetivo do Lutero, nem nada, foi acontecer depois. Mas a questão é que a essência do evangelho já não era mais. Então, tinha que devolver o evangelho, voltar às origens do evangelho. Então, a tônica aí parece que há um retorno, querer retornar para a pessoa de Jesus, retornar para as Escrituras, a ressurreição. É por isso que o legado da reforma, os 5 solas, né, eles retratam esse esforço, ainda que seja uma reforma, é também uma tentativa de voltar ao conteúdo, voltar à vivência lá do início. Eles foram bem-sucedidos nisso?
Sim, em alguns aspectos não. Eu acho que nós temos um legado maravilhoso da reforma, que, de fato, nós temos que agradecer a Deus, porque o que nós estamos fazendo aqui é fruto daquilo que veio da reforma. Mas a reforma não foi uma coisa perfeita, não foi algo que a gente possa perceber que passou incólume. Se não fosse isso, não teria tantos anos de guerra, cristão matando cristão, protestante matando protestante, católico matando protestante, protestante matando católico, a ponto de desembocar numa Europa que estava vomitando a religiosidade e não queria mais, que abriu espaço para entrar um humanismo radical, entrar todo aquele racionalismo alemão que vai vir lá para frente. Por quê? Porque não aguentavam ver mais um evangelho que de fato não transforma. É você pensar, por exemplo, no luteranismo, que o luteranismo que foi o pai da reforma, e depois, o que acontece com 100 anos depois na Alemanha, 150 anos depois? Se não fosse o movimento pietista tentar dar uma sobrevida ao luteranismo, onde eu tinha parado? Porque, de alguma maneira, aquilo que os reformadores estavam buscando, aqueles que os sucederam, acabaram indo para um outro caminho, né? A doutrina era tão importante, mas tão importante. Olha, não foi isso que o Lutero pregou, o que os reformadores, quando a gente olha nos 5 solas, mas depois houve um engessamento, principalmente quando se vai na defesa das confissões, etc., que as pessoas morriam por questões, ou do batismo, ou questão da ceia, ou questão de qualquer outra coisa que tivesse a ver com ponto doutrinário, era o suficiente para dividir um grupo. O grupo já não está mais com o outro e separar. E aí, então, nós podemos perguntar se isso estava lá no seio do coração do Evangelho. Tá? Agora, sem dúvida nenhuma, a gente tem que agradecer a Deus por esse momento, porque se não fosse a reforma, onde que nós estaríamos? Nós estaríamos lá, já teríamos passado várias galáxias distantes. E então, um outro momento muito bonito, aqueles que são fãs do movimento pietista e do movimento puritano também, não vai dar tempo de falar nisso, mas aqui a gente enfatizar no movimento de missões modernas, o movimento moderno de missões. Por quê? Porque aqui também você tem uma tônica na interpretação do Evangelho. Como essas pessoas viram a interpretação do Evangelho? Evidentemente, eles estavam lá influenciados por todo aquele legado da reforma e do movimento puritano, etc. Mas eles, naquele momento, a hermenêutica qual que era? Qual que era a ênfase do Evangelho? Alcançar os que não tinham sido alcançados, e ir aos perdidos. O trabalho que eles fizeram foi maravilhoso. Aqui tem uma amostra de alguns, no meio de tantos que a gente conhece, né? Quantos de nós, pastores aí, não nos fez um bem maravilhoso poder ter sido formados lendo as biografias missionárias, né? Quem é crente aí diz um amém. Olha, então vamos voltar a ler biografia missionária. Mas não é só isso. Agora, será que o evangelho pregado por esses missionários, ele foi um evangelho igual ao que Jesus pregou, os apóstolos? O que tem de interpretação nesse momento de missões modernas por parte desses irmãos? O evangelho chegou na China, na Índia, no Brasil, em qualquer lugar, igual ao que Jesus pregou, igual ao que os apóstolos pregaram? O que será que houve diferente? Oi? Muitas coisas que são caracterizadas, talvez, tudo isso na questão da cultura. Eles não levaram só o evangelho, acabaram levando a sua cultura, né? Evidentemente, se você pegar o Hudson Taylor, tinha uma visão mais avançada, né, da adaptação cultural. Mas eles viram a necessidade de levar o evangelho, eles levaram com aquilo que eles tinham. Nós vemos isso aí no Brasil, na maneira como nós fomos evangelizados, e a cultura norte-americana, inglesa e outras que vieram aqui, acabou fazendo parte desse pacote. Esse talvez seja o menor dos pecados, diante de tantos pecados na interpretação do evangelho que já aconteceu na história, mas não deixa de ser uma expressão, né, uma hermenêutica nesse evangelho, né? E o exemplo do Andrew Fuller, dos morávios, né, David Brainerd, James O. Fraser na China, coisa simplesmente maravilhosa, ele com o trabalho com os Lisus.
E aí acontece uma questão aí meio que sincrônica, um pouquinho mais para frente, que você vai falar, mas isso não tem a ver com a pregação, com a interpretação do Evangelho. Como que não tem? Mas se não tem, nós estamos aí, quem dá aula de teologia está na classe brigando o tempo inteiro com a literatura, explicando para que as pessoas leiam, mas leiam com uma lente muito criteriosa, inúmeros livros de teologia que estão aí, principalmente aqueles que vão tratar a questão de teologia do Novo Testamento, e toda essa questão que é o movimento da crítica moderna, fundamentada principalmente no racionalismo alemão, não que existisse, não desconsiderando o racionalismo francês, inglês, mas o racionalismo alemão, nesse aspecto, que é oriundo daquelas reminiscências do pietismo lá, Schleiermacher, etc. Aí você tem, então, esses camaradas, né, o Reimarus, que vai, o primeiro lá no século XVII, indo para o século XVIII, se eu não me engano, vai falar a questão do Jesus histórico. Ele começa, uma coisa é o Jesus histórico, outra coisa é o Jesus que os apóstolos pregaram. Então, já não o Evangelho, já fazendo uma dicotomia em que vai dar margem, evidentemente, para a questão de achar que o Evangelho não é simples e puro do jeito que ele está, e que você tem aqui toda uma questão mitológica. E isso vai ser desenvolvido. Depois você tem lá o Schleiermacher, que vai falar da hipótese da diégesis, que é nada mais do que os evangelhos, eles surgem a partir de narrativas várias que aconteciam na época de Jesus. A oralidade, essa oralidade, ela serviu como era múltipla, né? Jesus estava fazendo os milagres, as pessoas estavam em volta de Jesus. E quem ia poder impedir que essas pessoas que viram os milagres, que viram os ensinos de Jesus, de falar para frente? Lucas é muito claro nisso, né? Visto que muitos empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós ocorreram por aqueles que foram testemunhas oculares. E você vai ver João, por exemplo, na epístola, nós não podemos deixar de falar aquilo que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos tocaram acerca do verbo da vida. Quer dizer, há uma oralidade, e essa oralidade ela é passada para frente antes do momento de ser configurada em escritos. Então, ele levanta essa hipótese, aliás, a hipótese do Schleiermacher, ela vai ser desenvolvida naquilo que vocês, quando vocês vão estudar, que a gente estuda, né, alguns não, talvez estudaram lá atrás, outros ainda trabalham com essa questão das fontes, qual evangelho vem primeiro, não vem, e aí a Bíblia passa a ser vista de uma maneira não mais simplesmente como uma fonte de inspiração ou a revelação de Deus. Então, é um momento em que o autor é deixado de lado, como diz Kevin Van Hooser, né? E aí o livro entra, não é mais o autor, mas a obra. Então, o material é avaliado e separa-se o que quer. Então, isso aí acabou influenciando, e muitas pessoas receberam o Evangelho e creem o Evangelho dessa maneira. Eu creio, você vai conversar com alguns, no Brasil talvez o impacto não foi tão grande, mas eu já conversei com inúmeras pessoas na Europa, em que você vai conversar com a pessoa, ela fala, olha, eu creio, mas esse Jesus que vocês pregam na igreja batista, ou na igreja tal, eu tenho um entendimento um pouco diferente. Não foi exatamente isso que o Kierkegaard foi atacar lá, quando você tinha a diferença do que era o cristianismo e a cristandade, porque via que uma coisa não batia mais com a outra. O impacto desse racionalismo, o Grafhausen, com a hipótese documentária, do Antigo Testamento, né, os livros, e depois a cereja do bolo, a coisa maravilhosa que é a obra do Rudolf Bultmann, né, com a demitologização do Evangelho. Então, essa hermenêutica acabou influenciando. Você pode falar, mas isso não é a igreja vivenciando. Se não é uma igreja, é uma expressão dela, e são pessoas que direcionaram e que formaram opiniões. Quer dizer, e acabou influenciando na pregação do Evangelho. Depois desse período, aí nós temos aí um momento já bem mais para frente agora, do Evangelho no seu aspecto pentecostal. Né? Amém, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus.
Aí você tem, então, começa o movimento pentecostal, né, com Charles Fox Parham, William Seymour lá com o avivamento na Rua Azusa, e tudo aquilo, a M. Semple McPherson lá no Evangelho Quadrangular, o Navigren, o Daniel Berg, que foram acolhidos lá na igreja, na PIB de Belém, pelo pastor Erickson, né? Nosso pastor lá, que era E aí começa o movimento das Assembleias de Deus, e aí nós podemos falar de todas as outras expressões, os líderes do movimento pentecostal aqui no Brasil, fora do Brasil. E qual a diferença? Porque é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas qual que é a tônica? Não é só, tem a questão da cura, do batismo em línguas, o batismo no Espírito Santo como a evidência, né, da transformação, quer dizer, então é uma outra leitura, uma outra hermenêutica que é feita e que vai caracterizar esse momento. E aqui, no meu objetivo aqui, em nenhuma desses momentos históricos aqui, jogar o juízo de valores. Eu só estou apresentando para que nós possamos entender que, ao longo da história da igreja, como foi me proposto, você tem, então, o evangelho sendo pregado, mas há uma tônica, às vezes acrescentando alguma coisa, ou quando nós vimos aí no movimento do racionalismo alemão, tirando coisas das escrituras, né? Ou, às vezes, não é nem colocando, tirando, mas levando numa bandeja diferente, ou acrescentando um tempero, como é o caso de missões modernas, que nós vimos, né? Então, isso vai causar um impacto muito grande, porque há uma crença tão forte no movimento, assim, por esses precursores do movimento pentecostal, porque é uma crença muito grande. Eles vivenciaram isso, experimentaram, eles criam, assim como o pessoal de missões modernas, eles criam nesse evangelho, no evangelho que tinha que chegar até os povos. Assim, dessa mesma maneira, o movimento pentecostal há uma crença tão forte que impacta a sociedade, que vai receber esse evangelho. Aquela geração toda que recebe o evangelho, ele recebe o evangelho como foi apresentado por aquelas pessoas. Assim como lá na Índia, na China, eles receberam dos missionários modernos, ou como o pessoal da Europa recebeu dos protestantes, dos reformadores, o que eles estavam pregando. É aquela versão do evangelho, aquela hermenêutica do evangelho que eles receberam. E aí, então, não é diferente, né? Aí nós já estamos falando aqui já, bem um tempo próximo, né? E concomitantemente, ou um pouco período depois, nós vamos falar de um evangelho social e de esquerda, de alguma maneira assim, porque não tem como você desassociar essa questão do evangelho social da questão política, tá? E aí você tem, então, o movimento da teologia da libertação, né, Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, na questão dos jesuítas, Luís II, João Sobrino, onde há a pregação do evangelho, mas o enfoque e a ênfase é com a preferência aos pobres. Essa é a tônica de toda a comunidade de base, dos movimentos que foi espalhado pela América Latina a pregação do evangelho com esse enfoque que foi dado. E do ponto de vista protestante, a versão protestante desse evangelho social, na missão integral, com o René Padilha, o Samuel Escobar, o Orlando Costa, um do Equador, Peru, outro, se eu não me engano, era da Costa Rica, né? Mas em que há na perspectiva dessas pessoas que o evangelho ele tem que ser levado junto com a ação social. Quer dizer, há necessidade de pregar o evangelho, mas há necessidade de que esse evangelho seja materializado em questões, numa ação prática, que vai levar o conforto, o alívio, toda essa questão da ação social. E que vem até os nossos dias, nós temos representantes aqui no Brasil, pessoas que seguem essa linha de interpretação do evangelho. Tá? Como eu já disse aqui, nesse momento eu só quero apresentar essas vertentes ao longo da história. E por aqui, não pelo que vocês estavam sendo conversado aqui no bate-papo aqui no sofá com os pastores, aqui os irmãos estavam conversando, a irmã estava conversando aqui, falando da questão do evangelho hoje. Aonde é que a gente vai parar? Como é que é o evangelho hoje? Né?
E aí eu pergunto, né? Tem mais alguma coisa? Tem. Aquilo que vem aí depois. O neopentecostalismo, o evangelho da prosperidade, as igrejas emergentes, o movimento dos desigrejados, eu não sei nem se é um movimento, né? Mas se é desorganizado, mas está aí presente, né? E a teologia coaching, e a teologia da auto-performance, né? Que parece que é a filha legítima, né? do evangelho da prosperidade. Você tem que ter um alto desempenho. A igreja é avaliada na maneira que você produz, que você... Então, tudo isso aí. Depois de toda essa trajetória, e nós olhamos simplesmente por uma visão muito limitada, como nós vimos aqui as limitações do ponto de vista geográfico, histórico, teológico, cultural, não dá para fazer tudo, né? Me ajudem assim, usando a criatividade de vocês. Tudo isso impactou naquilo que nós temos hoje. E o que nós temos hoje? O que é o evangelho hoje? Quem pode dizer, olha, o evangelho está aqui, eu sou representante da verdadeira tradição evangélica, do evangelho puro. Como a gente tem alguma coisa que, tem alguma peneira para a gente peneirar e falar e voltar, assim, é um processo histórico, nós somos resultado de todo esse processo, que é um processo multiforme. Você vai pegar o que é a igreja aqui, o que é a igreja na África, na Índia, na China, um resultado histórico de vários momentos e tudo isso aí. Agora, parece que a gente, em certo sentido, nós estamos perdidos. Em um certo sentido, parece que nós estamos perdidos, porque nós estamos perguntando. A crise nas estruturas denominacionais nunca foi tão grande que nem agora. Nunca foi tão grande. Se antigamente você tinha um recorte muito bem definido do que era ser batista, do que era ser presbiteriano, do que era ser luterano, do que era ser pentecostal, hoje você não tem mais. Há uma fluidez da membresia, dos pensamentos, e aí você fica imaginando, você não consegue mais compartimentalizar, colocar no lugar como... Não que isso seja necessário, mas não funciona mais. Não é assim. Tá? Mas você está falando de tudo isso aí, tem a ver com a expressividade da igreja. O evangelho é um sótano aqui, a gente continua pregando isso. Antes fosse assim, seria muito bom que fosse tão simplista dessa maneira. Tá? Então, tudo isso impactou aquilo que nós somos. E aí nós temos grandes desafios do ponto de vista da ética, do ponto de vista da teologia, das coisas que vêm para frente. Nós estamos vivendo um momento de reengenharia, de uma transformação total da humanidade, das coisas que vêm pela frente. E é isso, eu acho que deve nos preocupar, por quê? Como a gente vai responder a tudo isso? Às vezes eu falei isso já com o pessoal, lá na teológica, que as instituições, aqui olhando só do ponto de vista das instituições teológicas, eu não estou dizendo do ponto de vista do conteúdo, sabe, daquilo que a gente tem. Isso é precioso, é uma coisa maravilhosa, mas em termos de metodologia, definição, propósito, nós somos como uma máquina de escrever, nós estamos na obsolescência de uma mudança tão grande, que é como se, olha, não serve mais. Então, isso não é só do ponto de vista das instituições. Se nós estamos sentindo isso nas instituições teológicas, creio que na igreja. O que fazer para transformar a sociedade de verdade? Para mudar? Como que o evangelho vai impactar? Então, são perguntas que a gente tem que levantar, tem que se preocupar, responder. Eu não sei como fazer, porque cada pastor tem uma ideia. Você vai conversar com um, não, é isso, é isso, é isso. Se aqui já tem tantas ideias, imagina você vai conversar com outros pastores de outros lugares, com outras realidades. Nem tenho ideia de como seria um colóquio, uma assembleia, alguma coisa que viesse tratar essas questões. A maior tentativa que a gente tem é o Lausanne, de tentar resolver essas questões. Mas a igreja vai passar por isso. Nós somos resultado de todo esse processo histórico, uma crise de identidade muito grande na interpretação do evangelho, no que é ser igreja. E aí eu quero deixar algumas... sem contar, como eu disse, a questão do Oriente, de uma igreja que tem uma história diferente da nossa, no que diz respeito à sua teologia,
a sua sobrevivência de face ali com o mundo islâmico, com todas as outras religiões, as igrejas históricas de Jerusalém, norte da África, Oriente Médio, a igreja ortodoxa, a igreja perseguida em tantos outros lugares, né? E aí? Onde que nós chegamos? Qual o evangelho? O que nós temos hoje, seguramente, que nós falamos, isso que nós pregamos, Jesus está contente conosco, é o que ele pregava, era o que os discípulos pregavam, era o que nós estamos pregando, sem tempero, sem nada. E o que nós temos pela frente. E eu queria fazer algumas considerações aqui. Do meu ponto de vista, eu penso o seguinte, irmãos, que toda essa questão da interpretação do Evangelho ao longo da história da igreja, esse problema interpretativo, ele me parece que ele tem muito mais a ver com o enfoque, isto é, com o propósito, do que com o método hermenêutico propriamente dito, simplesmente uma questão exegética do texto. Isso tem a ver profundamente com os nossos objetivos, com aquilo que a gente quer responder para a sociedade, como nós queremos ser igreja para a sociedade. A outra coisa que esse apanhado faz refletir é que nós sempre somos encontrados, enquanto igreja, tentando colocar o evangelho em recipientes, para que o evangelho seja culturalmente, filosoficamente, ou politicamente aceito pelas pessoas. A gente sempre está tentando dar um jeito, parece que a gente não consegue, a igreja tem um pouco, e aqui não estou olhando uma questão negativa por parte da igreja, é só uma observação, que a gente tem, nós não conseguimos escapar dessa realidade, né? Parece um dever, nós estamos lá sempre lutando com isso, de que o evangelho tem que ser respondido diante da cultura que a gente está vivendo, do momento que nós estamos vivendo, então nós temos que criar um invólucro, uma bandeja, alguma coisa, então sempre estamos apresentando o evangelho de uma maneira, e a sociedade, ela está fazendo a leitura disso, do que ia ser a igreja, né, de como eles vão receber isso. E também nesses 2000 anos de igreja, nós já descaracterizamos, recaracterizamos, já fizemos de tudo com o evangelho. Nós fizemos tantas vezes, que muitas vezes nós nem mesmo sabemos o que temos, e é mesmo aqueles que eu já disse aqui, que falam que tem o evangelho simples, puro, né? Vamos voltar para a pregação do evangelho simples e puro. Eles não fazem, porque estão sempre colocando a sua doutrina, colocando a sua interpretação, a sua hermenêutica, né? Ou não é? Aí a pessoa quer sempre levar a bandeira de que o evangelho que eu tenho, que nós pregamos, aqui se prega o evangelho, mas, evidentemente, é a possibilidade de fazer isso. E então, agora, parece, aqui encerrando, que coisa sombria. Uma tarde dessa, você poderia ter dado uma notícia melhor. Eu vim para a conferência aqui para ser motivado, para pensar outras coisas, você vem com essa história aí de que nós estamos meio perdidos, eu não gostei desse desfecho. Quem já leu aqui aquele livro do Patrick Johnstone, que saiu aí umas 2 décadas atrás, mais A Igreja Maior que Você Pensa? Ninguém? Sério, gente? A Igreja Maior que Você Pensa, aquele livrinho verde lá do Patrick Johnstone, ninguém leu? Alguns leram. Aquele livro foi comprado pela Convenção Batista do Estado de São Paulo e entregue para todos os pastores. É um livro muito interessante. O Patrick Johnstone, alguém que trabalha na área de pesquisa, no campo missionário, etc. E o que ele percebeu? Você começa lendo o livro dele, e aí você fala, meu Deus, a igreja vai perder. Não vai dar nada para a igreja. Ela não vai para frente, só apanha. Uma hora apanha do Islã, outra hora apanha do liberalismo, outra hora apanha não sei de onde. Cadê? Você fala, a igreja está perdendo o campo, está diminuindo, está se corrompendo, isso, aquilo. E ele vai levando você vai com esse sentimento. Mas quando chega no final, ele vai descortinando, mostrando que a igreja é maior do que a gente pensa. E é aqui que eu queria encerrar. Irmãos, graças a Deus que nos conduz em triunfo. O evangelho é pregado pela igreja, mas ele não é propriedade da igreja. O evangelho é do Senhor Jesus.
A Bíblia fala que um anjo com o evangelho eterno, o evangelho santo, ele que é o Senhor do evangelho. Apesar de todas as nossas atrapalhadas históricas, apesar de tudo, Deus é poderoso. O plano dele, eterno, antes da criação do mundo, de salvar, ele que está à frente desse negócio. Nós somos que nem os 12 discípulos, tudo atrapalhado, né? Uns briguentos, né? Outros covardes, outros incrédulos, nós somos isso. Mas o nosso rei é poderoso. E o evangelho, ele é glorioso e continua sendo, apesar de todas as nossas mazelas. Deus está agora transformando pessoas aqui na Indonésia, em Papua Nova Guiné, no Equador, e eles não sabem nada disso, eles não sabem nada do movimento moderno de missões, eles não sabem nada do racionalismo alemão, eles não sabem nada da patrística, do Clemente de Alexandria, do Policarpo, eles não sabem de nada, mas alguém da maneira simples está abrindo a Bíblia, está abrindo os lábios e está pregando o evangelho. Essas pessoas estão recebendo pela primeira vez a graça do Senhor Jesus, e o evangelho pertence tanto ao Senhor Jesus, ele é tanto dono do evangelho, que nem mesmo onde a igreja está pregando, as pessoas estão se convertendo através de sonhos no mundo muçulmano, porque ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor do evangelho. Então, essa necessidade que nós temos de clamar a Deus, transforma vidas, glorifica a tua igreja, nos purifica, faça o que o Senhor quiser fazer. O evangelho, apesar de tudo isso aí, ele é triunfante, porque ele é do Senhor. E nós temos essa mensagem maravilhosa, né? Podem tentar descaracterizar, podem tentar fazer o que for. O evangelho é vitorioso. Obrigado, Alonso.